Pode gravar, né, Diego? Pronto, pode sim, fica à vontade. Pronto, a gente está recebendo aqui a figura ilustre, o grande Diego, maior design de todos os tempos da Modéstia sua. Universidade Federal Rural do Semiárido. A gente agradece demais, Diego, a participação. Eu sei que vai ser um show aí, mas o pessoal vai gostar demais. Enquanto não dá esse minutinho, né? Você quer falar um pouquinho sobre o seu curso lá no ECOP? Ah, posso sim. Mas antes disso, eu agradeço aí pelas palavras, professor. Bastante modéstia aí da sua parte. Não sou tudo isso, estou caminhando aí para, no futuro, tentar ser uma figura reconhecida e talvez, assim, 10% do que o senhor é. Então, conforme o professor Reus me pediu, eu também já tinha divulgado aí com a turma. Na ECOP eu vou ministrar um mini curso sobre o UX, Design e Mobile First, e aí vocês verão em prática algumas das coisas que aqui serão discutidas nessa aula. E aí, como essa aula tem o próprio termo que é a disciplina Projeto e Design de Interface, então aqui vocês verão as coisas de forma teórica, e é lá no minicurso que eu me orientando, o Renan, que assim, é absurdamente incrível, ele até já trabalha nessa área, ele tem mentoria, enfim, nós vamos colocar a mão na massa e vamos criar um protótipo bem interessante com a proposta, assim, bastante bastante massa, eu diria fugir aqui o termo, mas vai ser bem interessante aqui para o contexto da cidade de Paus Ferros. A gente meio que vai ajudar em uma instituição criando um protótipo aí para facilitar os seus trâmites organizacionais, certo? Então, essa é a proposta. Alumínio curso, e aí, para quem já tiver inscrito, para quem já tiver lá matriculado, é isso que vocês verão. Então, estarão sob o comando, sob a tutela da minha pessoa, e aí do meu orientando, o Renan Santana. Pronto. Então, professor, acho que já deu aí 3h51. Acho que eu Pronto. já posso dar início, né, O aqui à pessoal aula. pode fazer perguntas, como é que você prefere? Não, pode sim. Pode. Todos aqui já me conhecem, eles sabem que ficam três figuras repetidas da minha pessoa, porque eu acompanho, eu estou aqui ministrando a aula e eu acompanho o chat pelo celular. Então, a qualquer momento, o pessoal sabe que pode questionar qualquer coisa para mim, que eu paro tudo e tiro a dúvida, certo? Então, não conheço ninguém, todo mundo aqui desconhecido para mim, estou super nervoso, então relevem isso. Brincadeira, pessoal. Então, sejam aí todos bem-vindos a mais um esplendoroso encontro na nossa disciplina Laboratório de Algoritmos. Não, pera aí, opa. Não estamos aqui na nossa disciplina Laboratório de Algoritmos. Hoje estamos num encontro diferente, mais dinâmico, assim, eu diria, para conversar sobre uma das disciplinas mais fascinantes que eu tive o privilégio, que eu tenho, na verdade, o privilégio de ministrar na nossa instituição, que é a disciplina Projeto e Design de Interfaces. Eu já fiz a propaganda dessa área aí para vocês. Lá na nossa aula passada, falei um pouquinho. Você já sabe que eu tenho experiência, eu tenho grande paixão por esse universo, e eu espero aqui, mediante essa aula, poder inspirá-los, mesmo que seja assim um pouquinho mesmo, a seguir carreira nessa área, certo? Acho que antes de começar, alguém já levantou a mão? Alguém tem alguma dúvida? Pronto. Adeusvaldo, nosso grande Adeusvaldo. Pronto. É o aluno elíptico dele. Porque ainda eu não conversei muito com ele, não, mas eu sou o aluno assíduo das aulas dele. Não perco uma. Você não é tão desconhecido, não, viu? Pronto. Pronto. Então, pessoal, aqui prosseguindo com a discussão que aqui será feita, vou falar um pouco sobre a disciplina
que eu ministro, e aí os tópicos que aqui serão discutidos vão dar uma breve ênfase mesmo, porque o universo é gigantesco, sobre esse universo aí do design das interfaces, certo? Então, antes de começar, como é padrão, eu estou aqui ao convite, não estou na disciplina que eu ministro, então possa ser que, porventura, tem alguém aqui na turma que ainda não me conheça também, então trago aqui só alguns pontos da minha figura sobre quem eu sou. Então, prazer aí, para quem não me conhece, me chamo Diego Magno, sou bacharel no curso no qual vocês estão aí matriculados, mais especificamente sou da primeira turma, já fui, inclusive, aí aluno do grande professor Reusman, e aí eu me formei no campus aí de Paus Ferros em 2019, certo? Então, tive essa experiência aí acadêmica dentro desse curso, me encontrei bastante na área, sou bastante apaixonado. E dentre aí a minha vivência acadêmica na UFESA, eu também atuei como monitor de algoritmos nos anos de 2017 até o finalzinho de 2019, então tive um bom contato com os alunos ingressantes no curso, que são vocês que estão conhecendo agora essa fascinante área e tão importante a área hoje em dia, certo? E aí, pouco após eu ter me formado, passei para o concurso de professor substituto e aguardei um pouquinho para ser convocado, e enquanto eu não fui convocado para finalmente estar exercendo essa profissão na qual eu sou completamente apaixonado também, eu atuei como analista de requisitos em uma das startups aí da Brisanet, no caso a Hello, no ano de 2020, então eu vi um pouco das coisas na vida real, como elas se figuram fora do ambiente acadêmico. Isso foi bastante enriquecedor para mim, porque me permitiu ver, além do ambiente acadêmico, entender como as coisas lá fora, elas se complementam, e é muito fascinante. Em especial, me permitiu enxergar como os UX/UI designers, que é a profissão que essa disciplina se atém a fazer com que os alunos venham a exercer, eu pude ver como esses profissionais, eles verdadeiramente atuam, e aí eu trouxe toda essa experiência, todo esse conhecimento que eu tive aqui para essa disciplina, certo? E aí, no momento, eu sou professor da disciplina Laboratório de Algoritmos, vocês já bem sabem, pago essa disciplina comigo, análise e projeto de sistemas orientados a objetos, que é uma disciplina do 6º período, no qual vocês irão pagar quando estiverem próximos aí, estiverem praticamente a um passo de se formar. Então, se a minha vivência aqui da for longa, então nós nos encontraremos nessa disciplina provavelmente, e a disciplina no qual eu vim aqui conversar com vocês hoje, que é projeto e design de interfaces, certo? Então, antes de na verdade, para poder já dar início a essa discussão, eu trago aqui alguns conceitos iniciais que farão cada um de vocês perceber a presença massiva, a presença crucial da tecnologia em nossas vidas. Afinal, ela está tão presente, tão enraizada no nosso cotidiano, que a gente nem sequer para analisar toda a importância e todo o impacto das tecnologias. Olha só para a gente refletir aqui brevemente, se as tecnologias sequer existissem, nem estávamos aqui reunidos de forma remota nessa sala virtual para que eu pudesse ministrar essa aula aí para vocês. Então, vejam só a importância crucial, a importância, na verdade, massiva que a tecnologia tem em nossas vidas, certo? Então, as tecnologias, conforme vocês já bem sabem, afinal, todos aqui são entusiastas dessa área, todo mundo gosta das tecnologias mais recentes do celular, mais moderno, dos aplicativos mais novos e atualizados, certo? Então, todas essas tecnologias, elas têm se desenvolvido em um ritmo acelerado mesmo. É um grande boom aí da tecnologia, assim, digamos, e às vezes até nós, profissionais da área, acabamos ficando um pouquinho para trás, porque acompanhar todas essas mudanças tecnológicas acaba sendo algo praticamente impossível para uma pessoa 100% humana fazer. O que eu sempre brinco nas minhas aulas, eu acho que lá no futuro nós não seremos mais 100% humanos, talvez alguma parcela de nós venha a ser robotizada aí, mas enfim, por enquanto a gente não tem a capacidade de acompanhar
todos esses avanços tecnológicos, certo? E é por isso que é tão importante se refletir sobre esses impactos das tecnologias em nossas vidas. E aí, para vocês verem o quanto a tecnologia está tão presente em nossas vidas, é muito difícil que vocês encontrem pessoas que ainda não tiveram, seja de forma direta ou indireta, algum contato com as tecnologias. E isso, independentemente da sua classe social, nível de escolaridade e local de vivência, a tecnologia veio para romper essas barreiras. É algo bem fascinante que eu até falo muito nessa disciplina, que veio para retirar todas essas barreiras que antes existiam e agora proporcionar mais conforto, mais dinamicidade e encurtar as distâncias entre as pessoas. Certo? Perguntaram aqui qual tema que eu estou falando, pessoal, eu estou mostrando aqui, deixa eu só voltar rapidinho para quem perdeu o fio da meada, eu estou aqui na tarefa de falar um pouco da disciplina Projeto e Design de Interfaces que eu ministro aí no nosso campus e que acredito eu, a partir do próximo período, vocês já podem se matricular, certo? Então, voltando aí à discussão, para quem perdeu aí a breve introdução, então tem aqui alguns questionamentos para fazer para vocês, pessoal. Só fiquem com essas perguntinhas em mente. Vocês já notaram quantas tecnologias estão presentes na sua vida? Ou em quais áreas essas tecnologias estão presentes? E qual a importância que todas elas adquiriram e quais as consequências de tudo isso para os usuários e desenvolvedores? Essas aqui são perguntas importantes que nos fazem refletir sobre o impacto que as tecnologias têm em nossas vidas, em especial, para essa última perguntinha, quais são as consequências de todo esse boom tecnológico, de toda essa tecnologia que nós temos à nossa disposição para os usuários, que são as pessoas que irão utilizar, e para nós, profissionais entusiastas da área da tecnologia, os famosos aí devs, os famosos desenvolvedores. Quais são os impactos de tudo isso para toda essa parcela aí de pessoas, certo? Então, para a gente refletir sobre isso, eu trago aqui algumas áreas nas quais as tecnologias estão presentes. A primeira delas é a área de entretenimento, é bem sutil, não, é bem fácil enxergar a presença das tecnologias nessa área de entretenimento. Às vezes vocês estão cansados, olha só, hoje é sexta-feira, hashtag sextou. Acredito que após essa aula, na qual estou ministrando aqui com vocês, alguns aí vão, por exemplo, acessar a Netflix e ver algum filme para poder descansar o final de semana e relaxar depois de uma semana cansativa de estudos, certo? E aí, refletir sobre isso nos leva a fazer uma leve ponderação sobre como essas coisas aconteciam antigamente. Sei lá, a Neila, imaginando aqui um tempo atrás, certo? Ela antigamente chegava aí na sexta-feira, queria descansar e queria assistir algum filme. Para ela fazer isso, até pouco tempo atrás, ela precisava se deslocar a já esquecidas aí locadoras, não sei se todos se recordam muito bem delas, mas meu que era um espaço físico no qual nós tínhamos lá uma série de DVDs, uma série de VHS também, para quem foi dessa época, e aí você podia alugar algumas daquelas fitas, ou algum daqueles DVDs, e passar o final de semana com eles. Era até bem interessante que a gente alugava na sexta, devolvia aí na segunda, certo? Algo que acontecia até pouco tempo atrás. E aí, se nós pararmos para pensar nesse pequeno exemplo que eu dei, aí chegou sexta-feira, você quer descansar assistindo algum filme? Antigamente era assim que nós fazíamos, mas hoje em dia, locadoras não existem mais. É bem difícil que alguém tenha em sua casa algum aparelho reprodutor de VHS, algum aparelho reprodutor de DVD. Não, esses aparelhos ficaram obsoletos, mediante essas evoluções tecnológicas. Então, hoje em dia, a Neila chegou aí na sexta-feira, hashtag sextou, quer assistir algum filme? Massa, ela vai lá na Netflix. Então, tá aqui aí o cartaz da Netflix, certo? A interface na qual ela vai interagir aqui com o notebook dela para poder escolher quais os filmes que ela quer assistir nessa sexta-feira e poder, enfim, descansar e esfriar a cabeça depois de uma semana aí cansativa de estudos, certo? Olha só, também aí ela deu um breve exemplo que comprava 3 DVDs por R$ 5, enfim, também entra nesse contexto. Vocês tinham que ir para a banca para comprar filmes, hoje vocês compram filmes de forma virtual. Nós temos aí o Google Filmes que vendem
Ou assim, eu sei que é o que todo mundo faz, vocês baixam aí o torrent do filme e assistem, certo? Mas pensando aqui na maneira legal, afinal ela está sendo gravada, eu estou aqui na frente do diretor, então não vou falar nada que possa aí me condenar. Então esqueçam que eu falei aí dos torrents da vida. Enfim, voltando aqui para a discussão, olha só, estou aqui com cartaz aí, o catálogo, na verdade, da Netflix. Então tá aqui todos os filmes e a Ney escolhe, hoje, sexta-feira, eu quero assistir um filme que seja bem emocionante. Então ela vai e escolhe aqui o menino que descobriu o vento. Massa, interagiu com essa interface e conseguiu atingir o propósito dela e fez algo que antigamente ela fazia, só que de forma mais trabalhosa, que era se deslocar até o espaço físico da locadora, alugar o filme e passar o final de semana inteiro assistindo. Agora ela fez tudo isso de maneira muito simples, pessoal. Olha só, ela só precisou do notebook dela, acessar o site da Netflix e pronto, deveria ter até pintado o cabelo dessa bonequinha aqui de laranja de ruivo para poder de fato representar aí a nossa grande Neila, certo? Então, passando aqui, beleza, a Neila não quer assistir no notebook dela, quer assistir no smartphone. Massa! Olha só, essa aqui interface na qual ela vai interagir. Vejam só, que essa interface aqui representa o catálogo da Netflix. Essa aqui também, só que de uma forma mais concisa, mais resumida. Por quê? Vejam só o campo aqui de apresentação das informações. Olha só, aqui no notebook nós temos um campo maior, uma área de visão maior. Aqui no smartphone não, nós temos uma área de visão menor. Então, as informações apresentadas aqui devem condizer a esse espaço com o menor redimensionamento, mas o propósito dela vai continuar sendo alcançado. Ela vai continuar, ela vai, na verdade, conseguir assistir o filme que ela bem quiser, independentemente de estar vendo aí no notebook ou de estar vendo no smartphone dela, certo? Outro exemplo aqui, pessoal, outra área na qual a tecnologia está presente em nossas vidas, a comunicação. E aí, a comunicação é bem interessante de se falar, porque ela veio, eu vou até falar como nossos pais bem falam da tecnologia, ela veio aí para encurtar distâncias. Eu dou até o exemplo que minha mãe sempre dava, o que acontece lá na China, eu sei exatamente agora, em tempo real. E isso parece ser engraçado, porque era o que os nossos pais diziam, e eles vêm de uma vivência cultural diferente, eles vieram de uma outra época, na qual a tecnologia, ela não era assim tão fascinante como é hoje em dia. Nós já nascemos nessa época do boom tecnológico, então tudo isso para a gente já é normal, mas para os nossos pais não. E aí, parando para pensar nisso, ignorando as piadinhas, as risadinhas que nós tínhamos com nossos pais, quando eles falavam essas coisas, parando para pensar sobre essa da área de comunicação, eles tinham total razão, porque a tecnologia encurtou a distância entre as pessoas. E aí, para isso, para nos comunicarmos com pessoas em diferentes localidades geográficas, nós temos e-mails, redes sociais, fóruns, e isso dá essa possibilidade de nos comunicarmos com essas pessoas em tempo real, certo? Ou então o mais breve possível, beleza? E aí essa comunicação ocorre mediante texto, vídeo, som, de forma síncrona ou assíncrona, e também até permite a troca rápida de arquivos, como música, fotos e vídeos. E aí é óbvio que eu estou falando aí de uma das tecnologias mais conhecidas, que é o WhatsApp, que veio também para revolucionar esse nosso processo comunicativo, se tornou, assim, um aplicativo essencial em nossas vidas. Todo mundo que está aqui presente nessa aula tem um WhatsApp. Acho bem difícil que alguém não tenha. Se alguém não tiver, beleza, talvez tenha o Telegram para se comunicar com outras pessoas. Eu, particularmente, uso os dois que eu gosto muito, certo? Mas aqui, só dando um exemplo, o WhatsApp se enquadra perfeitamente nessa questão de encurtar as distâncias e permitir que pessoas localizadas assim de forma distinta geograficamente possam se comunicar em tempo real, certo? Outra tecnologia, outro sistema aí que veio também para revolucionar essa nossa capacidade de nos comunicarmos com as pessoas é o próprio Gmail, que vocês constantemente devem visualizar quando chega alguma notícia ou quando eu coloco lá os códigos que nós desenvolvemos juntos na aula do laboratório de algoritmos, sempre chega aí um e-mail para vocês, certo?
E aí vocês também utilizam essa ferramenta para se comunicar com outras pessoas, é até uma das ferramentas bastante utilizadas aí pelo FESA, porque qualquer aviso que é feito lá no Cigarro, qualquer notícia, vocês recebem a notificação também no e-mail, então é óbvio que vocês também consultam aqui essa ferramenta de comunicação. Beleza? Olha só, outra área, pessoal, para a gente discutir e pensar a respeito, a educação, certo? E aí, nessa área da educação, olhem só que fascinante, o acesso à informação vem sofrendo grandes transformações com a evolução tecnológica. E aí, como eu sempre falo, é muito difícil que nós, humanos, sejamos totalmente capazes de acompanhar todas as evoluções que aí surgem. E aí, como a gente é incapaz de acompanhar tudo isso, a figura do professor também precisa entender que agora os alunos não têm mais o professor como a única fonte de conhecimento, o professor e o livro físico, certo? Não, temos aí distintas formas de se buscar conhecimento. Temos aí o YouTube, que se tornou uma ferramenta muito massa para a questão aí de reforço escolar, certo? Inclusive, me ajudou bastante quando eu estava pagando a disciplina de cálculo. É o que eu sempre falo lá do Gringos, o matemático. O canal dele é incrível para vocês que estão pagando cálculo, é o que eu sempre recomendo e faço aqui essa recomendação novamente. Isso também demonstra o quanto a tecnologia permitiu que a educação se revolucionasse. Olha só outro exemplo, pessoal. Estamos aqui agora reunidos em quê? Reunidos em uma sala virtual. Olha só que massa! Uma sala virtual na qual todos vocês aí estão acompanhando o slide que eu estou aqui projetando, estão me vendo aqui, ó, na câmera, estão me ouvindo. Olha só que coisa fascinante. Isso veio para revolucionar também esses processos educativos e é óbvio que eu não deixaria aqui de enfatizar esse grande exemplo, certo? Outro ponto, aqui na área da economia, também a tecnologia veio para revolucionar a nossa vida, não é verdade? Olha só, ela afetou a forma como o comércio se relaciona com os seus clientes, ou como os bancos e outras instituições aí financeiras, outras lojas, enfim, se comuniquem com os seus clientes, que os clientes acessem os seus serviços, certo? Olha só, pensando aí no lado financeiro, boa parte das transações financeiras já não manipula mais papel moeda. Eu falo por conta própria, pessoal. Eu raramente mesmo utilizo papel moeda, até mesmo para comprar pão lá na padaria. Eu já passo aí o meu cartão, porque o papel moeda tem se tornado algo assim, digamos, mais obsoleto. Todo mundo aqui, acredito, ou grande parte da turma, já tenha um cartão de crédito, um cartão de débito, uma conta em algum banco, enfim, e isso demonstra esses impactos da tecnologia na área econômica. Temos essa virtualização do dinheiro. Outra coisa fascinante também, o chamado Bitcoin, que eu queria muito, até hoje, só de ouvir esse termo me dá uma dor do coração. Queria muito ter acreditado no potencial do Bitcoin quando ele surgia há um tempo atrás, porque se eu tivesse acreditado no potencial, muito provavelmente hoje eu já estaria rico, estaria ministrando aqui essa aula possivelmente lá de Londres, Nova York, enfim, estaria aí viajando o mundo. Mas, infelizmente, não acreditei no potencial dessa moeda virtual, se valorizou bastante e hoje vale, assim, um absurdo de dinheiro, certo? Voltando aqui para a discussão, olha só, os nossos cartões e operações online também estão ganhando mais notoriedade. É muito comum que que a gente utilize esses artefatos tecnológicos para simplificar aí as nossas compras. Olha só, pessoal, um outro exemplo de uma coisa fascinante que surgiu agora, alguns poucos meses ainda está amadurecendo, que surgiu há pouco tempo, que foi o Pix, que veio para revolucionar, assim, do zero as movimentações financeiras, porque antigamente, sei lá, se o Wesley fosse transferir dinheiro para mim, se o Wesley fosse transferir dinheiro para mim, então eu teria que passar o número da minha conta, a agência, teria que passar o quê? O meu CPF, o meu nome completo para ele verificar que, de fato, está transferindo aquele dinheiro para mim, não para outro Diego Magno com nome parecido, enfim. Hoje não. É só como ele mandou aí no chat, mande o Pix. E a pessoa, o que é o Pix? É uma chave que simplifica o acesso aí aos seus dados financeiros. Eu mando o meu Pix, sei lá, o número do meu telefone, meu e-mail, meu CPF.
Massa, ele vai lá no software do banco dele, no aplicativo, no banco que ele utiliza, e aí coloca a minha chave Pix, especifica o valor que será transferido para a minha pessoa, pronto. Muito mais simples mesmo, certo? Isso é algo muito massa, gente. Eu fiquei fascinado com essa simplicidade aí que a Chaves Pix trouxeram para a nossa vida, certo? Ó, professor, estão falando em que eu ensinei eles a clonar cartão. Aí isso é mentira, viu? Isso é mentira, Diego. isso é mentira, viu? Isso é mentira deles. Ó, Esse gente, ó, vocês já estão me entregando, pessoal. Cuidado, viu? Cuidado, estamos aqui na frente do diretor. Não façam isso, por favor. Meu emprego está na mão de vocês. Se vocês gostem das minhas aulas de quarta-feira, então, por favor, não me entreguem. Brincadeiras à parte, olha só, aqui é a Nubank. E aí, olha só que maravilhoso. Queria eu ser o Gabriel e ter esse saldo aqui todo aí na minha conta bancária. Um desses exemplos aí que a gente tem mais conhecidos é o nosso Roxinho, que é um aplicativo aí de um banco virtual, a Nubank, no caso. E aí, ele interage aqui com esse software, com essa interface. Esse monte de dinheiro. Nossa, Essa... meu Deus, queria eu ser o Gabriel, queria eu ser o Gabriel. Queria eu ser ele para ter todo esse dinheiro na minha conta. Então, olha só, o Gabriel aí tá com um saldo maravilhoso na sua conta. E aí, se ele quiser gastar esse saldo, beleza, ele acede aqui às opções que a própria Nubank oferece. Ele pode aí comprar no cartão de crédito, já pagar no próprio aplicativo a sua fatura, pode transferir, pode pagar também mediante a chaves Pix, certo? Temos aqui até a área de pagamento, então ele clica aqui em pagar, digita a chave Pix para quem está fazendo o pagamento, pronto. Então ele consegue gastar todo esse dinheiro aqui sem nem ao menos tocá-lo, assim, tocá-lo fisicamente, certo? Só de forma virtual ele consegue gastar todo esse dinheiro e aí fica para a imaginação de vocês imaginar como o esse é Gabriel o ficaria. problema. Muito dinheiro, gastando ninguém vê. É. Porque dinheiro de cartão, né? Parece dinheiro que não se Nossa, paga, né? Aí você vai. nossa. Meu Deus, nem fale isso, professor. Já deu uma tristeza. Aí agora, pessoal, em contrapartida, há um maravilhoso saldo aí do nosso amigo Gabriel. Olha só aqui o saldo da Carla. A Carla aí já está com saldo negativo bem assustador de R$ 2.139,31. Então, ela abre lá o aplicativo aí do Banco do Brasil, que é outra instituição financeira que se modernizou com as tecnologias vigentes no mercado, e essa interface que os seus clientes, os clientes do Banco do Brasil, acessam para fazer aí o controle financeiro da sua conta, certo? Então, a Carla, que infelizmente, não sei se tem nenhuma Carla aqui na turma, mas se tiver, a gente pode imaginar que seria ela que está aqui devendo R$ 2.139,31 para o banco. Pessoal, confesso que eu, no lugar dela, toda vez que abrisse esse aplicativo, eu teria, assim, uma crise de ansiedade gigantesca, tremenda, porque isso é algo muito assustador, um valor muito alto aí para você estar devendo. Ó, o Serasa aí também mandou uma mensagem aí para ela com a Lívia falou. Ó, o Cleiton falou que esse é parecido com ele. Pronto, Cleiton. Então aí acho que você deve ter grandes crises de ansiedade quando abre o seu aplicativo financeiro e vê essa dívida toda, certo? E aí, pessoal, se vocês bem notaram, olha só, são dois produtos diferentes aqui, dois bancos, perdão, diferentes aqui, a Nubank e aqui o Banco do Brasil, mas ambos têm o mesmo propósito, de dar modernidade aí às movimentações financeiras, certo? Outra coisa, pessoal, ainda falando sobre economia, o comércio ganhou sua versão online, não foi verdade? Hoje em dia é muito mais cômodo você comprar as coisas, comprar os produtos que você quer online e recebê-los aí na sua casa. Eu, particularmente, tudo que eu tô vendo aqui na minha frente, até os meus livros aí de Game of Thrones, eu comprei tudo na internet. Eu não precisei me deslocar até uma loja física e comprar esse produto. E outra coisa, pessoal, até as empresas aí, as lojas, elas sabem que os clientes hoje em dia consomem os seus produtos de forma virtual. É tanto que, se vocês fizerem um teste,
para quem mora em Paus Ferros ou para quem mora perto da Magalu, por exemplo. Se vocês forem na Magazine Luiza e verem os preços dos produtos que estão lá em vitrine, eles estarão muito diferentes dos preços que estão no site, porque no site você consegue um preço mais em conta do que o preço que está lá na vitrine, certo? Isso é algo impressionante que também demonstra essa modernidade que o comércio aí está implementando aos poucos. Acho que daqui a um tempo não mais existirão aí as lojas físicas, ou só existirão para retirada de produtos, porque é muito comum mesmo que você compre as coisas online, e até mais cômodo. Dá até a possibilidade de você aplicar com algum cupom de desconto, ou conseguir algum outro desconto mediante alguma outra tarefa, não sei bem, mas enfim, acaba sendo mais cômodo e mais vantajoso para você aí, usuário, certo? Pronto, olha só o que a Neila disse. Minha capinha da Shopee de R$ 2 sem frete chegou hoje. Pronto, olha só. A Neila não precisou ir até a loja física onde essa capinha estava sendo vendida. Não precisou se deslocar lá até lá. Ela comprou na Shopee, provavelmente era alguma lojinha lá na China. Até justifica o tempo aí de demora, um mês. Então ela não precisou, imaginando aqui algo bem absurdo, ela não precisou ir até a China, visitar essa lojinha física para comprar a capinha do celular dela. Não precisou. Do próprio conforto da casa dela, ela já conseguiu fazer essa compra. Só teve que esperar um pouquinho para que o produto que ela comprou pudesse, enfim, vir lá da China, pensando que veio de lá, vir lá da China até aqui o Brasil e ela, enfim, poder tê-lo aí em suas mãos, certo? Beleza? Pronto. Então, pessoal, olha só. Aqui só para a gente ver um exemplo da Gearbest. Estou aqui com um notebook gamer maravilhoso, só com o preço aí bem assustador. A gente sabe que teve um acréscimo gigantesco nesses produtos, certo? Então, aqui eu estou só mostrando, olha só, Gearbest, eu quero comprar um notebook gamer. Então, vou lá, pesquiso, me deparo aqui com esse produto massa, interajo aqui com os elementos dessa interface. E o que que eu tenho aqui? Olha só, posso adicionar o carrinho, posso pagar aqui pelo PayPal, posso especificar a quantidade de itens que eu quero comprar, certo? Posso calcular aí o frete e por aí vai. Então, eu interajo aqui com essa interface aí para poder fazer as minhas compras. A Neila provavelmente interagiu com alguma interface parecida com essa, parecida no sentido de que teve aqui a apresentação do produto, o seu preço, a opção de especificar quantos itens ela quer comprar, a possibilidade de calcular o frete e de adicionar esse carrinho, certo? Esses são os elementos principais aí de uma interface de um sistema de e-commerce, certo? Claro, esse notebook aqui está muito caro, nem compensa. Para quem conhece, ele tem uma GTX 1050, então não vale a pena, ele está muito caro, não compensa, uma placa que é inferior a outros modelos mais em conta, como é o caso do Nitro 5. Enfim, aqui só um exemplo bem específico aqui da nossa área, eu sei que todo mundo gosta de itens dessa categoria, que eu trouxe aqui só para enfatizar isso. Essa aqui é uma interface aí de um sistema, de uma loja virtual. Coisas aí que a Neila interagiu, coisas que vocês também interagem quando vou comprar aí algum produto online, certo? Ó, falaram aí que foi meu notebook, não foi, gente. Eu não sou os dois de pagar assim tão caro, Ave Maria. Ave Maria, certo? Tem notebook, gente, muito mais em conta mesmo. E aqui, por essas especificações, nem vale a pena, certo? Então, olha só, outra área também importante, para a gente finalizar aqui essa exemplificação da presença aí massiva da tecnologia, é a área política, certo? Então, a tecnologia também veio para mudar a relação dos eleitores e os políticos. Olha só, o nosso próprio ato de votar, ele migrou de algo que era feito sem tanta segurança e passou para ser algo mais seguro. Olha só, antigamente as pessoas votavam com cédulas de papel. Então, iam lá aqui em 1955, ó, nas eleições de 1955, então elas escolhiam aqui o presidente da República, escolhiam o seu vice, marcavam aí alguns desses quadradinhos, depositavam aí a sua cédula na urna e pronto. Só que isso aqui não era tão seguro quanto nós temos com a nossa urna. E aí a nossa urna, se vocês também notarem, é uma evolução tecnológica
E ela também possui, assim como todos os exemplos que eu citei aí para vocês, também possui aqui uma interface. Então, nós temos aqui a interface na qual o usuário interage e aí ele vai digitando aqui o número dos candidatos que ele quer votar. Por exemplo, eu estou aqui com a parte de votar em um deputado federal. Se eu quero votar em um deputado federal, massa, eu tenho aqui a numeração de alguns deles do partido aí dos esportes. Se eu quero votar, por exemplo, no boxe, então marca aqui 9103, aí apresenta aqui os dados desse candidato, eu posso clicar em confirmar, eu posso corrigir o meu voto, eu posso votar branco, ou posso colocar a numeração errada e ter o meu voto aí nulo, certo? Então, isso aqui também é uma interface e demonstra esse boom tecnológico, essa evolução tecnológica aí que surgiu que vem surgindo, na verdade, constantemente em nossas vidas. Então, todos esses exemplos aí que eu trouxe para vocês, com todas essas áreas, entretenimento, educação, comunicação, a economia e política, todos eles demonstraram tecnologias, softwares, dos quais as pessoas utilizam para simplificar esses processos, certo? Para ter mais segurança, mais comodidade, enfim, e tudo isso, todas essas interfaces demonstram que a interação com esses sistemas interativos ocorre através da interface de comunicação com o usuário. Então, esse elemento que o usuário visualiza para interagir com o software que ali está, que está ali na sua frente, com a tecnologia que ele tem à sua disposição. E aí, para garantir que essas coisas ocorram de forma adequada, essa interface tem que ser intuitiva e apresentar exatamente o que o sistema é capaz de fazer. Não pode mostrar além do que o sistema é capaz de fazer. Porque se isso ocorrer, então você vai ter prejuízos aí na sua interface. Sei lá, se eu colocar aqui que o Google Meet, por exemplo, tem uma opção de jogos, e aí eu clico nessa opção de jogos, nada acontece, então isso é um prejuízo na minha interface. Porque eu estou mostrando algo que esse meu sistema não é capaz de fazer. Então, todas as informações que estão presentes na interface devem ser claras para os usuários. Certo? Beleza? Olhem só com os exemplos aqui que eu trago para vocês. Essa aula está cheia aí de imagens para que vocês entendam como esse universo das interfaces se figura. Então, pessoal, se eu perguntasse aqui para vocês, como eu acesso a minha conta bancária? Alguém tem alguma noção de como eu realizo essa ação dentro dessa interface aqui? Mandem rapidinho no chat como eu acesso a minha conta bancária a partir dessa interface. Um minutinho aí para vocês me responderem, certo? Pronto. Olha só, a Lívia já mandou, mas alguém tem outra sugestão? Mais alguém tem outra sugestão? Pronto, para não perder tanto tempo, certo? Acredito que vocês estão digitando, mas vão ter a mesma ideia da Lívia. Então a Lívia mandou aí o seguinte: pronto, ó, clica no botão azul. Perfeito, era isso aí que eu queria que alguém também digitasse. Olhem só, a Lívia disse o seguinte: acesse sua conta. Tá, onde é que está acesse minha conta nessa interface? Vamos ver o que está aqui na minha interface. Eu tenho aqui esse banner com uma promoção aí do Pix, quando o Pix surgiu e estava meio que chamando as pessoas para utilizar. Eu tenho essas opções aqui, ó. Abra sua conta, liberação de dispositivos, cadastre-se no Pix, soluções digitais. Tem essas opções aqui também para acessar, produtos e serviços, atendimento, soluções digitais, buscar, abrir conta. Opa, acesse sua conta, massa. Eu sei que isso aqui é um botão. Eu sei que intuitivamente a minha mente já caracteriza isso aqui como botão. Afinal, é algo cultural. Todos os botões na interface, de qualquer interface, terão esse formatinho aqui, certo? Então, aí, como a Lívia disse, acesse sua conta. Mas o nosso amigo Pedro disse o seguinte: clica no botão azul. Pessoal, cadê os botões? Ah, tá aqui. Cadê o botão azul? É esse. E o que está escrito acesse sua conta. Então, olha só que interessante. Olhem só que interessante. Se eu quero acessar a minha conta, eu já tenho um botão que me deixa exatamente que já me induz exatamente a esse objetivo, acesse sua conta. E esse botão aqui, ele tá com a cor azul, meio que no fundo amarelo. Isso dá um certo contraste, dá uma maior visibilidade. É tanto que até o nosso amigo Pedro disse, ó, clica no botão azul. E eu já facilmente consegui enxergar esse botão, porque ele tá aqui presente. Certo? E isso é algo muito massa. Dentro dessa interface, eu posso fazer inúmeras outras coisas. Aqui eu só peguei um pequeno exemplo para vocês perceberem como isso se figura. Certo? Peraí.
Certo? Roberto, a gente pode discutir sobre isso depois, certo? Mandaram aí no chat. Seria algo a ser pensado e discutido? Poderia ser. É algo interessante. É como eu disse para vocês, pessoal, a tecnologia está sempre em evolução. Então, não pensem que o que nós temos no momento é o ápice da tecnologia. Não, o que nós temos no momento pode e deve ser melhorado. Beleza? Então, aí, como o Roberto pensou, a gente pode sim ter no futuro algum aplicativo que seja tão seguro ao ponto de permitir que as pessoas elas voltem sem precisar se deslocar aí ao espaço físico no qual ali está a urna, certo? Só que, claro, isso é algo a ser muito bem elaborado, afinal, você está simplificando um grande e importante processo, certo? Mas aí fica uma sugestão, quem sabe você não se especializa tanto aqui no curso, não se identifica tanto com essa área de segurança das informações, desenvolvimento mobile, que queira fazer algo nesse sentido que venha simplificar. É o que eu sempre enfatizo, pessoal, não pensem que o que nós temos no momento em recursos tecnológicos é o ápice da tecnologia. Não, as coisas podem e devem sempre ser melhoradas. Beleza? Então tá aí algo para vocês já pensarem, certo? Vocês agora estão ingressando no curso, agora são entusiastas da área da tecnologia e informação, então por que não pensar em algo desse sentido? Certo? Dessa magnitude. Seria algo assim extremamente mirabolante que iria te fazer ficar absurdamente rico, porque todo mundo iria querer utilizar. Claro, se você garantir que ele é totalmente seguro ao ponto de superar a nossa urna eletrônica. Beleza? Prosseguindo aqui, pessoal, olha só, o sistema que vocês já tanto amam. O Cigar. Se eu perguntasse, pessoal, como é que vocês acessam o Cigar? Como é que vocês aí fariam isso? Certo? Se eu perguntasse isso aqui para vocês, eu já vou até dar a resposta para a gente não perder tanto tempo, porque não tem muita coisa para falar. Então, se eu pedisse, pessoal, acessem aqui o Cigar. Vocês têm essa interface, a interface inicial, mas vocês enxergam que aqui no centro dessa interface, eu tenho esses campos para inserir o meu usuário e a minha senha. Não é verdade? Pronto, ó. A Neila já mandou até o login e a senha dela. Então, pessoal, para quem quiser ver aí as informações da Neila, tá aí, certo? Tá aí, ela já mandou. Pronto, acho que inclusive eu vou abrir aqui o perfil dela para mostrar como isso é feito, certo? Então, como o nosso amigo Alisson disse, vocês vêm, digitam a senha, o seu nome do seu usuário e a sua senha. O nome do usuário aí da Neila é Neilinha, e a senha dela é Neilinha, acho que linda, acho que ela escreveu linha, mas acho que era linda. Então tá aí, pessoal, o usuário e a senha da Neila, se ela não for trocar, Neilinha, linha. Ah, legal, Neilinha, linha. Pronto, então tá aí a senha dela, certo? Para quem quiser lá acessar agora e ver aí as informações da Neila, sinta-se à vontade. Então, olha só, vocês interagem com essa interface aqui para poder acessar o tão importante sistema para vivência acadêmica de vocês aqui na nossa instituição, aqui na UFESA. E aí nós temos aqui outras opções que fogem desse escopo. Pessoal, vocês já possuem usuário e senha, então vocês vão clicar aqui nessa opção de se cadastrar? Não, vocês não fazem parte aí da administração. Então vocês vão acessar aqui o CIPAC? Não, vocês vão acessar o CIGAR, que é o sistema acadêmico, certo? Então essa interface aqui já induz ao propósito no qual vocês estão buscando alcançar, que é acessar suas turmas virtuais. Ela já dá toda a orientação necessária para isso, certo? Outro exemplo, pessoal, se eu perguntasse aqui, como é que vocês compram esse celular que já está um pouquinho antiquado, para vocês verem como a tecnologia, ela aí avança muito rapidamente. Nós já temos, acho que a versão do Note 10, né? Ou do 11T, não me lembro também, enfim. Mas a gente já tem celulares até mais modernos do que esse. E aí, pessoal, se eu perguntasse para vocês, como é que vocês compram esse celular aqui? O que vocês me responderiam? Mandem rapidinho no chat. O que vocês fariam aqui nessa interface para poder comprar esse celular? Mandem rapidinho, pronto, ó, comprar agora, comprar agora, comprar agora. Iria no botão comprar agora. Perfeito, tá aqui, ó, botão comprar agora. Então, a própria interface já induz ao propósito que você está buscando alcançar aqui, neste momento, certo? Olha só, você está visualizando esse celular, o smartphone da Xiaomi, o Redmi Note 9S, certo? Você está visualizando as informações desse celular dentro dessa interface, mas você quer comprá-lo. Se você quer comprá-lo, então você vai clicar aqui nessas opções e vai alcançar aí o seu propósito, certo? Se você quer comprar o celular, você vai clicar aqui em fazer login?
Não faz sentido. Se você quer comprar esse celular, você vai clicar aqui em livros. Não faz sentido. Então, a própria interface já reflete facilmente todas as intenções que o usuário pode ter. Então, aqui nesse momento, com esse exemplo, se você quer comprar o celular, então você vai clicar aqui. Se você quisesse ver as classificações, aí, as avaliações que as pessoas fizeram desse produto antes de comprar o seu celular, o que seria fazer? Seria clicar aqui, ó, nas avaliações, ou então nessas estrelinhas, e seria redirecionada a parte dessa interface que iria apresentar todas as avaliações aí desse smartphone que vocês estão pensando em comprar. Então, é isso aqui, o que as nossas interfaces fazem. Elas mostram tudo o que é possível fazer, certo? Dentro de um determinado contexto, dentro de um determinado contexto de uso, que você está acessando esse celular, então provavelmente você quer comprá-lo, ou quer ver as avaliações, ou quer calcular o frete, ou quer favoritá-lo, enfim, você tem diversas opções aí relacionadas a esse propósito. Outro exemplo, pessoal, é para quem gosta de jogar, mesmo. O clássico aí, GTA Vice City, da nossa infância. Se eu perguntasse, pessoal, como é que vocês movimentam o Tommy Vercetti no GTA Vice City? Me digam aí quais são os botões que vocês apertam. Isso, WASD, perfeito. Pessoal, para entrar no veículo, qual é o botão que vocês apertam para poder entrar aqui nesse veículo? Olha só, eu estou aqui com o Tommy, eu quero entrar nesse carro aqui preto. Qual é o botão que eu aperto? Perfeito. Como é que vocês sabem que eu tenho que apertar o F? Porque olha só, eu estou aqui com o jogo é diferente dos sistemas que eu apresentei, não é verdade? Sim, mas o jogo também tem interface. Olha só, nessa interface eu tenho aqui o mapa, eu tenho aqui a hora, o tanto de dinheiro que eu tenho, aqui a minha vida, a minha barra de procurado, a arma que eu estou utilizando aqui agora. No momento eu estou em Camos Livre, não sei se eu poderia falar isso nessa aula, mas já falei. E tenho aqui uma mensagem, ó. Pressione F para entrar ou sair do veículo. Então, a própria interface, além de estar mostrando todas essas informações que são relevantes aí para o seu progresso no jogo, também está orientando o que você pode fazer para conseguir controlar o personagem e alcançar aí e ir até a conclusão do jogo, certo? Então, olhem só que interessante, também temos essa preocupação com as interfaces no universo de jogos, e isso aqui é algo bem fascinante mesmo, beleza? Então, tudo isso que eu também apresentei para vocês são sistemas interativos, e todos eles, para se caracterizarem como sistemas interativos, são construídos para sempre executarem um conjunto pré-definido de instruções. Ou seja, para movimentar o Tommy Vercetti, quais os botões que vocês apertam? WASD. Para entrar no carro, F. Para comprar aqui o celular, vocês clicam no botão comprar agora. Para entrar no cigarro, coloca aqui seu usuário e sua senha. Então, nós temos sempre esse conjunto pré-definido de instruções, que são coisas que nós profissionais da área da tecnologia, devemos fazer, certo? Os devs fazem isso, mas não somente os devs, também temos toda uma equipe com pessoas com diferentes visões, certo? Para se planejar tudo isso. E uma coisa interessante é que a gente vai executar sempre o mesmo conjunto pré-definido de instruções, certo? Então, o nosso sistema vai interpretar as ações do usuário sempre de uma forma pré-definida, da forma que foi programada pelo nosso sistema. Só que uma coisa interessante é que os nossos usuários são diferentes dos sistemas computacionais, não é verdade? Os nossos usuários são pessoas, assim, inconstantes de se avaliar. Eles podem pensar aí de diferentes formas da maneira que nós pensamos que eles iriam pensar. Sei lá, que nessa interface, alguém pode pensar que para comprar o carrinho ele tem que fazer alguma outra coisa, ou que para movimentar o Tommy ele tem que apertar outro botão, mesmo a interface aqui já há um ano. Então, os usuários, eles têm muita criatividade, para não usar um termo mais inadequado, mas eles têm muita criatividade na reinterpretação do que está ali disposto nas interfaces. E aí existem alguns memes para a gente conseguir meio que dar um pouco de risada de algo que é tão catastrófico na nossa área, que é lidar com os usuários. Olha só, programador, fiz algo simples, super intuitivo. Então tá aqui 3 tigelinhas de reação para 3 gatos diferentes. Mas aí os usuários vão utilizar
utilizam dessa forma. Você estruturou isso, tá aqui a interface, o seu software, bonitinho, rodando da maneira que você planejou. Então, o gatinho 1 come aqui, o gatinho 2 come aqui, o gatinho 3 come aqui. Beleza. Só que aí, na hora que os usuários foram utilizar, olha a bagunça que eles fizeram. Tá aqui um usuário desse lado, outro aqui abaixo e um aqui em cima. Então, ele fugiu do que foi planejado. Outro exemplo, não se preocupe, é super intuitivo. O usuário saberá o que fazer. E o usuário tá aqui, tá dormindo em cima da casinha. É o nosso famoso cachorrinho o Snoopy, daquele desenho, que dorme em cima da casinha de cachorro dele. Então, isso aqui é como se fosse o software aí que você planejou com a interface que foi feita, só que o usuário está utilizando essa interface de uma maneira totalmente diferente da que você planejou. E isso também demonstra algo que é importante dentro do universo dos sistemas interativos, que é a preocupação com os usuários. Saber que os usuários, avaliar, na verdade, que se os usuários estão utilizando o nosso software da forma correta. Então, nesse momento, mediante tudo isso que eu apresentei, vocês devem estar se perguntando, tá, professor, mas quais são as características de uma interface adequada? Como é que eu garanto que eu vou conseguir fazer algo dessa forma e que os usuários não vão utilizar aqui dessa maneira catastrófica, mas sim da maneira aí que foi planejada, certo? Então, como é que eu faço os sistemas interativos que eu apresentei para vocês, como é que eu os torno adequados, tal qual vocês viram lá no exemplo do Banco do Brasil, que quando eu perguntei para acessar a conta, vocês já sabiam exatamente qual botão deveriam ir. Então, quais são essas características que uma interface deve ter para torná-la adequada? Trago aqui pequenos exemplos dentro do universo da disciplina que eu discuto mais profundamente, e o primeiro deles é a questão da usabilidade, que é um dos conceitos mais importantes e que caracteriza um grande critério de qualidade de uso, certo? A usabilidade, ela tá definida dentro de normas que existem dentro da qualidade de software, que também é outra disciplina aí que vocês terão aqui no curso, certo? Para vocês conhecerem, entenderem como é a qualidade de software, que qualifica um software como adequado. Então, dentro dessa norma ISO/IEC 9126 de 1991, a usabilidade, que é um dos conceitos importantes para tornar aquelas interfaces tão adequadas quanto nos exemplos que eu apresentei para vocês. Então, a usabilidade é um conjunto de atributos relacionados com o esforço necessário para o uso de um sistema interativo relacionados com a avaliação individual de tal uso por um conjunto específico de usuários, de forma mais concisa. A usabilidade é o grau em que o produto é usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos, com eficácia, eficiência e satisfação, em um contexto de uso específico. Então, olha só, eu trouxe duas definições formais de um importante conceito, de um importante critério de qualidade de uso, que é a usabilidade. E aí, dentro do universo das interfaces, nós buscamos criar as nossas interfaces atendendo a essas duas importantes normas. Lembrando que essa aqui é uma norma diferente da anterior. Essa aqui de 1991, essa aqui de 1998, já tem aqui uma numeração diferente. Outro ponto, para vocês enxergarem melhor o que é a usabilidade, esse termo novo aí para vocês. É um conjunto de fatores que qualificam como bem a pessoa pode interagir com o sistema interativo. Então, olha só, para que você possa interagir com o sistema interativo da maneira adequada, então é um conjunto de fatores que devem aí ser alcançados, que devem ser satisfeitos para garantir que aquela interface está adequada. Olhem só que interessante. Então, você vai ter aí a facilidade de uso, se aquela interface está fácil de ser utilizada, e o esforço que você precisa fazer para conseguir aí mensurar a satisfação desse tão importante quesito, certo? Olha só, dentro da usabilidade, nós temos 5 fatores bem importantes que nos dão uma breve noção mesmo, porque o universo é bem maior do que está aqui exposto. Então, na usabilidade, nesse importante critério de qualidade de uso, nós temos que o nosso software tem que ser fácil de ser aprendido, e aí nós temos uma série de exigências a serem atendidas para alcançar esse propósito. Ele tem que ser fácil de ser recordado também, temos uma série de características a serem atendidas. Ele tem que ser eficiente, tem que dar segurança e tem que proporcionar a satisfação do usuário. E é claro que para esses outros também temos uma série de pontos a serem atendidos. Em especial, aqui para a satisfação do usuário, olhem só que interessante. Essa satisfação do usuário fez surgir algo que muitos de vocês já devem conhecer, que é a experiência de usuário, a famosa sigla aí,
o X ou o X. E eu também falo aqui sobre isso mais à frente com vocês, certo? Então, olha só, dentro aí da usabilidade também temos a preocupação com a satisfação do usuário. Você tem que se sentir satisfeito quando está interagindo com algum software, quando está lá aí no site da Magazine Luiza comprando algum produto, comprando um celular novo. Você tem que se sentir satisfeito com aquela interface. Você não tem que se sentir frustrado. Você não tem que achar que aquela interface é difícil de ser manipulada. Não. As coisas que estão ali têm que ser adequadas aí para você. Certo? E aí, pessoal, olhem só, isso aqui é um tema de um dos trabalhos dos meus alunos nessa disciplina, é um dos primeiros temas que, é um dos primeiros trabalhos aí que eu passo para eles, certo? Olhem só essa interface aqui, que catastrófica. Pessoal, se eu falar para vocês que isso, por incrível que pareça, é a interface de uma loja virtual. Vocês vão acreditar em mim ou não? Vocês vão ficar com dúvidas, mas eu estou aqui para dizer que sim, que isso é uma interface de uma loja virtual. Olhem só a bagunça que está aqui nessa interface. Se eu pedir isso aí para o Leonardo, Leonardo, compre aqui um celular nessa interface. Como é que o Leonardo iria atingir esse propósito nessa interface caótica? Gente, aqui tá tão bagunçado mesmo, que você nem sequer consegue imaginar por onde começar para atingir esse propósito. E aí sim, eu reforço para vocês que vocês conseguem comprar um celular nessa interface, por incrível que pareça, certo? Mas vocês aí terão um grande esforço para alcançar esse propósito. Deixa eu ver aqui se eu consigo apresentar esse site aqui para todos. Para mim, eu tinha deixado ele salvo. Só um instante, deixa eu ver aqui se eu tinha deixado ele salvo. Não tinha deixado salvo, porque eu não lembro tão bem o link. Ele é um site aí norueguês, eu não me lembro tão bem do link, mas enfim, certo? Tá aqui, você já consegue imaginar o quão catastrófico é essa interface. E aí, isso aqui é óbvio que não aplica os conceitos de usabilidade, os preceitos aqui que regem a garantia do desenvolvimento de interface adequada. Aqui tá tudo caótico. Pessoal, é isso aqui que vocês querem fazer, é esse site que vocês querem que os vossos usuários aí acessem. Pronto, ó, perfeito. O Leonardo disse que está até aqui na foto. Olha só, para vocês verem como essa interface é tão caótica. Eu que já estou acostumado a trabalhar com isso, nem percebi que está aqui o link aí do site. Então, deixa eu acessar aqui só para vocês verem. Então, argreen.net. Se eu não estou enganado, ele vai acusar aqui que está com vírus, porque ele não tem vírus, é porque esse site está muito mal programado, e aí os certificados de segurança eles estão desatualizados, certo? Então tá aqui, pessoal, olha só que caótica essa interface. Isso aqui é interface de um site real, para quem quiser conhecer depois, olha só. Então vocês vão interagindo aqui com os elementos interativos, certo? E aí vão conseguindo alcançar o propósito que eu passei para vocês, para comprar um celular, por exemplo, ou para comprar um binóculos ou outra coisa, certo? Essa interface aqui tá muito bagunçada, é algo que eu não quero que ninguém mesmo venha fazer aí na vida. Certo? Beleza? Então, pessoal, isso aqui é o exemplo de algo a não ser seguido, e esse aqui é o exemplo de algo a ser seguido. Olha só, aí acabou, peguei algo aí que eu acho que todo mundo gosta, alguns computadores gamers, certo? Com boas aí configurações. Então, tá aqui alguns computadores gamers, eu tô lá na Kabum, pesquisei por esse item. Então, beleza, olha só, a interface aqui tá organizada. Se eu quero comprar um computador gamer, então interage com essa interface e tenho aí acesso a essas opções aqui. Beleza? Só que aqui eu não consigo atingir esse propósito. Aqui eu consigo. Por exemplo, se eu pedir para vocês comprarem, digamos que aqui exista um computador game nessa interface, vocês terão muita dificuldade para interpretar as opções e saberem por onde seguir para poder alcançar esse propósito. Aqui não. Mesmo que eu estivesse lá na página inicial da Kabum, vocês conseguiriam fazer isso facilmente, porque a interface ela tem uma boa usabilidade. Ela garante que o usuário não vai se sentir frustrado ao interagir com ela, diferente aí do exemplo anterior, certo? No outro, a gente nem sabia para onde clicar, como o nosso amigo Leonardo acabou de enfatizar.
Beleza? Outra coisa importante, pessoal, para a gente se discutir também sobre algumas das coisinhas que eu leciono nessa disciplina é em relação à psicologia das cores. Olha só, em relação à psicologia das cores, nós meio que temos que cada cor vai ter um significado dentro da interface, porque cada cor vai trazer uma certa mensagem para o usuário. E aí, olhem só que interessante, para vocês verem o quão importante é se pensar sobre esses preceitos, essas características relacionadas às nossas interfaces. Eu até apresento, eu discuto isso aqui com mais profundidade com meus alunos da disciplina, mas olha só, vamos imaginar aqui o vermelho e o preto, certo? Olha só, eu estou criando um software, e aí eu escolho a cor vermelha para minha interface. O que a cor vermelha simboliza, qual a mensagem que a cor vermelha, na verdade, traz quando está aplicado na interface? É uma cor forte, corajosa, energética, que estimula o apetite ou que cria uma certa urgência. Massa. A cor preta traz um certo prestígio, é uma cor forte, clássica, poderosa, funciona para produtos caros. Beleza. Fiquem com essas duas ideias dessas duas cores, tanto do vermelho como do preto, porque eu vou apresentar aqui dois softwares que vocês conhecem muito bem. Olha só aqui o iFood. Vocês sabem por que o iFood é vermelho? Olha só, tem aqui a interface do iFood, tem aqui a cor característica do iFood, certo? Aqui a logo dele, iFood, e o fundo vermelho. E aí na interface eu tenho aqui a presença dessa cor vermelha. Outras partes aí dessa minha aplicação terão um maior destaque para essa cor. E aí vocês viram que a cor vermelha, ela dá um estímulo à fome. Não é à toa que o iFood utiliza a cor vermelha, o McDonald's utiliza também a cor vermelha aí no seu espaço físico, porque essa cor tem a capacidade de estimular a fome. E isso também é algo a ser pensado nas interfaces. Olhem só o problema que fica quando você não satisfaz ou não atende a essa psicologia das cores. Olha só aqui o Uber Eats. O Uber Eats tem o mesmo propósito aí do iFood. É um aplicativo de delivery, não é verdade? Sim, professor, aplicativo de delivery. Massa. Só que olha essa interface e olha aqui as cores aí da marca. Vocês veem essa cor preta e aí, conforme o significado que a cor preta traz, é algo mais forte, mais luxuoso, mais caro, algo mais formal. Vocês se deparam com essa interface aqui que tem aplicada aí as cores, que tem aplicada a cor preta, vem aqui a cor preta na marca, na logomarca aí desse produto, dessa tecnologia, e aí vocês pensam, tá, é o mesmo propósito do iFood, só que não há um estímulo para a fome, e isso aqui dá a ideia de que os produtos que a Uber Eats está vendendo são produtos mais caros do que o iFood, ou que quando você comprar aí um produto e ele ser entregue por algum profissional aí que trabalha para a Uber Eats, vai vir algum motorista todo engravatado, num carro luxuoso, entregar o seu produto que veio de um restaurante requintado, e aí você vai pagar um absurdo nessa taxa de entrega e vai pagar um absurdo ainda maior no produto que você vai consumir. Transparece essa ideia, diferente do iFood, que dá esse estímulo para a fome. Aqui, para o Uber Eats, não, causa essa sensação no usuário. Opa, eu acho que as coisas aqui são mais caras, mas no fundo não vai ser. É também um sistema de delivery, com preços tão em conta quanto do iFood, mas pela escolha aí das cores transparece essa ideia aí para os usuários. De fato, transmite a ideia de que é algo gourmet, certo? A famosa gourmetização, esse verbo aí que surgiu mediante essa palavra, certo? E aí o Leonardo perguntou aí quem é o daltônico. Olha só, dentro também da disciplina Projeto e Design de Interfaces, dentro dessa disciplina, nós pensamos nessas coisas. Nós temos aí um outro critério de qualidade de uso, que é a acessibilidade, e aí nós estudamos essa acessibilidade, entendemos como usuários daltônicos enxergam a nossa interface. Eu até recomendo alguns softwares para os meus alunos utilizarem, alguns softwares que permitem enxergar a interface como uma pessoa daltônica enxerga. E aí você vê a interface com essa mudança drástica nas cores e avalia se o impacto na interação foi grande. Se for grande, então você vai ter que rearranjar as cores e escolher algumas mais adequadas. Certo? Então, aí, ó, é como o Wesley disse, voltando aqui para a discussão, o motorista chega todo engravatado no carro, super chique, e aí pergunta, ó, por obséquio, senhor, vi aqui entregar-lhe o seu almoço.
E aí você se depara com isso e pensa, meu Deus do céu, vou pagar um absurdo aí nessa taxa de entrega. Essa mensagem aqui, que a escolha dessas cores, olha só, a simples escolha das cores transpareceu aqui para isso. Então, também pensar sobre a escolha das cores da interface é algo importante para a nossa interface. Se nos exemplos anteriores nós tivéssemos cores inadequadas, vocês também teriam prejuízo. Naquele exemplo lá do Banco do Brasil, se o botão mais importante de acessar a conta, ele não tivesse o destaque adequado, não tivesse com aquela cor azul dando destaque para ele, vocês teriam prejuízos aí na interação. Só, olha só, uma pequena coisa, uma coisa tão ínfima, traria prejuízos aí na interação. Então, é muito importante também se estudar sobre as cores da interface, ter entendimento dessa psicologia das cores e outras tantas coisas aí que eu verso na disciplina para entender como tudo isso se figura, certo? Terceiro ponto aqui, coisas aí que eu falo na disciplina que eu acho bem interessante também, que é a questão da usabilidade nos dispositivos móveis. Pessoal, hoje em dia, os dispositivos móveis, na verdade, as aplicações mobile ganharam muita notoriedade. Eu tenho grande certeza que muitos de vocês estão acompanhando a aula nesse momento pelo celular, pelo smartphone, que é mais cômodo. É muito mais simples, mais simplificado, é muito mais simples, mais cômodo e mais prático do que você sentar na sua cadeira, ir lá para o notebook e ficar acompanhando a aula. Não, muitos alunos até preferem fazer assim. E não somente assistir a aula, mas também fazer outras coisas. Então, os dispositivos móveis ganharam grande notoriedade. E aí, dentro da disciplina que se encarrega de mostrar as características adequadas da interface, afinal, essa é a pergunta que eu estou buscando responder, que eu fiz há poucos slides atrás, dentro da disciplina que se encarrega de responder aquela pergunta e mostrar como é a interface adequada, nós também estudamos sobre a usabilidade nos dispositivos móveis. E tem uma coisa muito massa em relação à usabilidade, que são as thumb zones. Pessoal, as thumb zones são meio que as nossas zonas de dedão, ou seja, a forma como o usuário consegue interagir com a interface desse camaradinho aqui, com a interface dos nossos smartphones. E eu trago até para os meus alunos um artigo chamado How do Users Really Hold Mobile Devices? Ou como realmente os usuários manipulam, seguram os seus dispositivos móveis. E esse artigo é muito massa, porque ele traz as seguintes informações, os seguintes resultados. 49% dos usuários interagem com a tela do celular apenas com a mão. 36% com as duas e 15% com as duas mãos, na verdade, utilizando um polegar e 15% com as duas utilizando os 2 polegares na interação. Olha só, o que eu quero dizer antes de fazer essa pergunta? Olha só, esses aqui são os resultados das pesquisas. Então, utilizando o celular com a mão direita, então a maioria das pessoas, utilizam o celular dessa forma. 36% dessa forma e 15% dessa. E aí, olha só, que aqui nesses smartphones, nós temos aqui algumas cores nessa interface. Essas cores representam as zonas mais cômodas ou mais adequadas para a interação do nosso usuário. Então, a maioria das pessoas utilizam o celular dessa forma, então essa zona aqui que está em verde é a zona mais cômoda para ele conseguir interagir. Essa aqui em amarelo é a zona neutra, que ele vai ter um pouco de dificuldade, mas não tanto, e a zona aqui vermelha é a área mais incômoda para uma pessoa que segura o celular dessa forma, conseguir interagir com essa interface. Para quem utiliza o celular com as duas mãos e utiliza um polegar na interação, então essa zona verde é a zona mais confortável, as amarelas aqui são as zonas neutras. Aqui para 15%, para quem utiliza o celular também com as duas mãos, mas com os 2 polegares na interação, então essa zona verde aqui é a mais cômoda, a amarela é a zona neutra e a vermelha é a zona mais incômoda, a zona que o usuário vai ter muita dificuldade para interagir, certo? E, pessoal, voltando à pergunta que eu tinha feito aqui anteriormente, me digam aí, em qual dessas formas aqui vocês utilizam o celular? Aqui a número 1, a número 2 ou a número 3? Me responda aí rapidinho no chat, para que vocês possam perceber que a maioria das pessoas, eu tenho até certeza, que a maioria das pessoas vão responder que utilizam o celular dessa forma. Olha só. Aqui o João,
a Poliana, o Caio, a Lívia, o Renan, o Leonardo, o Juan, o Pedro, todo mundo está respondendo que utiliza o celular dessa forma. Então, os dados dessa pesquisa estão coerentes. Eu, particularmente, também me enquadro nesse primeiro grupo. Eu utilizo o celular dessa forma. E isso, pessoal, também é algo a se pensar para caracterizar uma interface como adequada. Por quê? Você vai deixar os elementos interativos mais importantes nessas zonas verdes aqui, considerando essa primeira forma de se utilizar o celular. Então, o que for mais relevante, você deixa aqui nessas zonas. O que for, assim, relativamente interessante, você deixa aqui na zona amarela, e o que não, e você vai tentar evitar ao máximo colocar interações aqui, porque essa zona é bem desconfortável para o usuário, certo? Então, essas aqui são coisas a se pensar também dentro da disciplina e que regem a forma como nós iremos criar aí os nossos artefatos, certo? Então, opa, meu notebook está descarregando, peço aí perdão. Peço aí perdão. Então, deixa eu só conectar aqui na tomada. Tinha até esquecido coisas aí que acontecem no ensino à distância. Então, olha só para vocês perceberem também a evolução tecnológica que ocorreu nos dispositivos mobile, os impactos disso nas nossas zonas na interface das nossas aplicações. Vejam só, a maioria das pessoas utiliza dessa forma. Massa. Vamos continuar considerando a maioria. Olhem só a evolução do tamanho da tela dos dispositivos aí da Apple, certo? Os nossos iPhones. Então, o iPhone 4 tinha esse tamanho e aqui a zona confortável era maior. O iPhone 5 já aumentou, a zona confortável ela perdeu um pouco de destaque, a zona neutra já teve um certo aumento. No iPhone 6, olha só, a zona aí caótica já aumentou e a zona confortável continuou na mesma proporção. E aqui, no que nós temos atualmente, que são esses dispositivos com essa maior magnitude, vejam só que as zonas confortáveis, elas diminuíram. Pessoal, meu celular, ele é enorme. Ele tem o quê? 6,4 polegadas. É quase um tablet, gigantesco. E aí, isso eu consigo comprovar facilmente. Se vocês estiverem com o celular perto, deem aí uma olhada para vocês perceberem que a zona mais confortável, para quem utiliza o celular da forma 1, com uma mão e um polegar, vocês verão que a zona mais confortável é só isso aqui. É só esse campo em verde, certo? Beleza? Então, isso aqui também é algo aí a se pensar quando estamos criando as nossas interfaces. Por quê? Se essa aqui é a zona mais confortável e as pessoas, a maioria, utilizam o celular dessa maneira, então você vai buscar na sua interface colocar os elementos mais importantes nessa zona, ou no máximo aqui na zona neutra, que é a zona que o usuário consegue utilizar com um pouquinho de desconforto, mas não tanto. Essas zonas aqui em vermelho são as zonas que você deve evitar assim, ao máximo de colocar algum elemento interativo, certo? Beleza? Deixa eu só ver aqui o que mais vocês estão falando. Olha, isso me leva a lembrar que quando eu estou passando os stories no Insta, clicando no lado direito, aí chega um story, tem um botão link lá, eu clico sem querer, pronto, ó, isso também é algo estratégico. Para fazer com que você clique acidentalmente aí nesses links, certo? Então, há pessoas que utilizam também esses conhecimentos aí para maldade, certo? Para induzir você a abrir propagandas aí de forma acidental. Exemplo disso, pessoal, é quando aí vocês estão em um site e aparece uma propaganda e aí o botão de fechar essa propaganda é minúsculo. Se você está no celular, a probabilidade de você clicar nessa propaganda e não no botãozinho de fechar, você vai tentar clicar no botãozinho de fechar, mas ele está tão pequeno, que acidentalmente você abre aí a propaganda. Isso também é algo que gente que tem maldade no coração fez para prejudicar aí as nossas vidas, certo? Beleza? Deixa eu ver o que mais falaram. Isso me leva a lembrar de quando eu estou passando... beleza, já tinham falado isso aqui. Certo? E quando também enquete, olha, ele complementou, também quando tem enquete. Pronto. Ele me lembrou até de uma pergunta, de um story que eu vi. A pessoa tinha perguntado, você gosta de mim lá dos melhores amigos? E aí tinha lá, sim, não. E eu tava passando, eu cliquei em não. Não, sem querer. E aí eu fiquei tão preocupado com isso que eu mandei a mensagem explicando, olha, foi sem querer, eu gosto de você, certo? Eu não estou dizendo que eu não gosto, foi acidente.
Foi acidente. E aí a gente depois riu dessa situação. Beleza? Ok? Então, pessoal, para lidar com tudo isso que eu apresentei e muito mais mesmo, nós temos um profissional que se responsabiliza essa tarefa, que é o X/Y Designer. E aí o X é a sigla de User Experience, ou experiência do usuário, o Y é a sigla de User Interface, interface do usuário. Então, o designer de experiência, interface do usuário, se encarrega de pensar sobre tudo isso, sobre todas essas nuances e muitas outras. Tem muitas outras coisas aí fascinantes que a gente discute na disciplina voltada à construção, ao perfil desse profissional. Beleza? Então, para a gente também prosseguir aqui com a nossa discussão, vamos entender mais adequadamente o que faz um X/Y design. Beleza? Então, ele é um profissional aí que está presente dentro das empresas de desenvolvimento de software e também em outras muitas empresas como agências de publicidade, startups, outras tantas, certo? Também fazem uso desse profissional, porque ele vai buscar definir como os usuários interagem com o produto digital, quais as tarefas e em qual ordem eles devem realizar. Tudo isso é competência do X/Y Designer, certo? E aí, eles surgiram inicialmente, antes de ter esse termo mais atualizado, de ter o boom aí da área de experiência do usuário, antigamente eles eram tidos como arquitetos da informação. E aí você já consegue deduzir o que faz um arquiteto da informação. Vai arquitetar todas as informações presentes em um software, todo o conteúdo que o sistema deve ter, todos os elementos interativos que o usuário vai ter à sua disposição e quais ele vai manipular para alcançar um determinado propósito, certo? Isso é competência. Era competência do arquiteto da informação, que hoje não mais, eu não vou dizer que não mais existe, mas acabou sendo substituído pelo X/Y Designer, que faz isso e outras muitas coisas fascinantes mesmo, certo? Outra coisa também, o nosso X/Y Designer, que eu esqueci de enfatizar aqui, ele pensa em todas essas nuances e cria um protótipo para estudar, avaliar como tudo o que ele planejou vai ser útil para o usuário. E aí os nossos protótipos são exatamente isso aqui que eu vos apresento. Vejam só, que são meio que desenhos, assim, digamos, da nossa interface. Então, é o que eu já estou imaginando como o mesmo software ficaria na sua visão de um tablet, na sua visão de smartphone e na sua visão desktop. Certo? Fiquem com esse termo aí em mente que eu falo mais já sobre ele. Beleza? Outro ponto importante, olha só, que um X/Y Designer faz, ele tá vendo essa interface aqui, certo? Ele vai se questionar sobre diversas nuances dessa interface. Ou seja, olha só esse botão. O porquê que esse botão pesquisar existe? Qual a importância que dentro desse contexto? O botão é ação primária ou secundária que o usuário pode realizar? Para onde o usuário vai ser levado quando ele clicar nesse botão? O botão vai estar sempre ativo? O tamanho do botão vai ser adequado para interfaces desktop e mobile? Isso aqui são coisas aí que um X/Y Designer pensa e ele consegue mensurar tudo isso quando trabalha em conjunto com os seus protótipos, certo? Então, nós temos aí uma lista assim, extensa de pontos de análise que um X/Y Design pensa, e tudo isso são coisas que a gente consegue construir dentro da disciplina, dentro do universo dedicado a se criar esse perfil de profissional. Outra coisa também, pessoal, é que esse profissional vai fazer a tomada de decisões de aspectos relacionados à interface, não é verdade? Sim, é verdade. Só que ele não vai fazer isso sozinho. O X/Y Design não existe assim de forma isolada dentro de um projeto de software. Você não vai ter lá um projeto de software e vai ter o X/Y Design de forma isolada. Não, nada disso. Ele vai trabalhar em conjunto com outros profissionais, em especial com programadores aí front-end. Eu já falei isso para vocês nas nossas aulas, que nós temos aí que um software real possui meio que duas visões, que é o front
e é o back. O back está relacionado ao código por trás da interface, e a interface fica disposta aí no front. Então, o front é o que o usuário vê, é a interface, são as cores, os elementos interativos, os botões, enfim, tudo que está visível aí para o usuário. Então, o X/UI Designer, ele não vai se ater à tarefa de codificar aquela interface. Não, ele vai pensar na interface e aí tem toda uma ciência por trás disso, vai criar o protótipo, vai avaliá-lo, enfim, vai fazer tudo isso e vai mandar essas suas observações, assim, digamos, essas suas concepções para os programadores front-ends ou para os outros membros da equipe, porque eles se encarregarão de desenvolver. Então, já conversar sobre isso com vocês é muito massa, porque demonstra que dentro de um projeto de software, não existe só as pessoas que programam. Não, temos outras áreas que são muito importantes. Uma delas aqui é o X/UI Designer, certo? Então, aqui alguns pontos interessantes sobre esse profissional para vocês ficarem motivados a seguir carreira, é que ele é um camaleão dentro aí do time de desenvolvimento, porque ele tem que se adaptar a diferentes contextos, tem que falar a língua do programador front-end para especificar o que ele planejou, tem que entender um pouco de cada uma das disciplinas que compõem a experiência de usuário, porque são várias, em especial a psicologia, porque afinal você está trabalhando com a satisfação do usuário, então os preceitos da psicologia também se aplicam. E, essencialmente mesmo, ele tem que conhecer sobre pessoas. Então, se você acha interessante todos esses propósitos, todos esses pontos, conversar com usuários, conhecer pessoas, se adaptar a diferentes contextos, tem alguns problemas aí divertidos para buscar uma maneira irrelevante, uma maneira relevante de resolvê-los, então você tem aí uma chama, assim, digamos, para estimular e te levar para a área aí de design de interfaces, certo? E aí, eu deixei um termo-chave na mente de vocês, não foi? Sim, eu falei, pessoal, fiquem com o termo protótipo aí na mente de vocês. E o protótipo é o artefato mais importante que o X/UI Designer manipula, porque é nesse protótipo que ele vai colocar em prática as suas ideias. E aí, vamos entender o que são os nossos protótipos aqui para a gente dar continuidade a essa nossa discussão que eu já estou quase encerrando, certo, pessoal? Então, os nossos protótipos, que são coisas que vocês também conhecem dentro da disciplina Projeto de Design de Interfaces, eles vão ser visões estáticas aí dos nossos sistemas que são utilizadas para se negociar requisitos. Requisitos são como se fossem funcionalidades do nosso software e de mais especificações. E o bacana mesmo dos nossos protótipos é que eles não têm código por trás. Não existe nenhum código, você não vai codificar aquela interface. Mas calma aí, professor, eu vou criar uma interface. Você disse que tem a visão front-end. Como é que diabos eu vou fazer isso? Então, você vai ter alguns softwares que te permitirão criar essas suas interfaces, certo? E isso vai meio que condizer a criação de protótipos. E aí você redireciona esses protótipos para os outros membros aí da equipe para que eles possam tomá-los e desenvolver aquilo que você prototipou, certo? E o interessante é que eles têm um baixo custo. Você não está codificando, você está utilizando um software especializado para isso, ou até mesmo, olha só que interessante, ou até mesmo, pessoal, papel. Vocês podem até mesmo utilizar papel, uma simples folha A4 e alguma caneta, algum lápis para se prototipar o seu software, para imaginar como ele fica. Olha só, é como aí o nosso amigo Zé Curubu, o nosso amigo Zé Curubu acabou de falar aí no chat. Muito massa. E, de fato, gente, isso é muito massa e caracteriza 3 diferentes graus, 3 diferentes categorias que nós temos para os nossos protótipos. Baixa, média e alta fidelidade, e é claro que eu vou falar isso com vocês. Então, rapidinho, nossos protótipos de baixa fidelidade, eles não têm muita semelhança com o produto final, porque são feitos aí com papel e caneta ou lápis, certo? E aí são muito simples, flexíveis, tem um baixo custo e um menor tempo de produção. Você vai estar lá sentado na sua mesa, vai ter uma folha na sua exposição,
lápis e borracha, para poder apagar aí as modificações que você fizer, e pronto. Vai ali desenhando como você imagina aquela interface. E aí você vai obter coisas aqui desse tipo. Olha só, estou imaginando aqui uma aplicação, e aí eu estou aqui com essa visão inicial, usuário, senha, e entrar, então aqui é a tela de login. Então, quando ele entra, ele vê aqui um chat, certo? É como se fosse o nosso WhatsApp, assim, digamos. Então, ele entra e vê aqui, ó, os contatos de Pedro, Miguel, Carlos e Maria. Seleciona aqui um deles, Carlos, por exemplo, e aqui conversa, oi, oi. E aqui está a barrinha de escrever, aqui a barrinha de emojis, aqui o íconezinho para enviar. Pronto, olha só, pessoal, que massa. Só fazendo uso de um lápis e um papel, ele já conseguiu imaginar como seria um software. E aí é claro que vocês não vão fazer isso do nada. Não, também há toda uma ciência por trás, há todas algumas técnicas que lhe permitirão fazer coisas bonitinhas assim, certo? Outro exemplo aí para vocês, isso aqui foi feito mais à pressa. Olha só, estou aqui com um sistema aí de um aplicativo de uma loja. Se vocês notarem, ele aqui não está bem, não vou dizer tão bem feito, mas não está tão bem organizado quanto esse. Aqui ele está mais organizado. Por quê? Isso aqui já dá a entender que foi algo feito às pressas. Então, a pessoa que fez esse protótipo estava aí em parceria com o cliente dessa aplicação e começou a prototipar tudo isso de forma rápida. Então, por exemplo, pegando aí pegando aí a Neila, certo? Então, se a Neila quisesse criar um aplicativo para vender roupas, ela criou aí uma lojinha, sei lá, Neila Modas, por exemplo. E aí ela imaginasse como seria esse aplicativo e viesse negociar isso comigo, o X-Bar Design, então poderia começar tudo isso aí poderia começar toda essa ideação dessa interface com lápis e papel, imaginar que eu teria essa interface aqui, olha, até disse, ó, queria, massa, certo? Beleza? Ó, me pediram até para mostrar a interface que eu desenvolvi, infelizmente eu não coloquei aqui, certo? Se eu fosse mostrar, acho que eu iria perder um pouquinho de tempo, mas eu posso mostrar aí para vocês depois. Eu mostro outras interfaces muito fascinantes para vocês verem aqui, que foram feitas por outras pessoas, para vocês verem como tudo aí, isso aqui se figura. Adoraria mostrar, mas eu já estou quase ficando sem tempo e ainda tenho aqui algumas coisinhas legais para mostrar para vocês, certo? Então, olha só aqui outro exemplo de um protótipo de baixa fidelidade, também feito aí com lápis e papel. E aí, como eu mostrei para vocês, nós temos 3 tipos, não é verdade? Baixa, média e alta. Baixa, feita com lápis e papel. A média, acho que não vai dar tempo aqui de mostrar, mas deixa eu só mostrar aqui rapidinho esse vídeo. Olha só, vejam só, que eu estou aqui com essa interface, esse protótipo de baixa fidelidade, certo? Isso aqui também são coisas que vocês fazem. E olha só, eu estou com esse meu protótipo de baixa fidelidade. Agora eu estou mostrando como a interação é feita aí por ele. Olha só, o usuário vai aqui interagir com essa interface, ele clicou aqui no país, e aí mostra esse menuzinho, ele clicou lá em Brasil, certo? E aí ele vai refletir essa atualização, olha só, apareceu aqui Brasil, beleza, clicou aqui na opção criar conta, e aí abriu essa interface, certo? Então tá aqui a logo, aparece essas informações aqui, enfim, clicou em voltar, ele voltou aí para a página inicial. Vejam só, pessoal, eu estou mostrando como fica a interação de um software somente com lápis e papel. No caso aqui não é o lápis, né? No caso aí uma caneta, mas enfim, isso aqui é algo que vocês também aprendem a fazer nessa disciplina, nesse majestoso universo. E aí me perguntaram, é muito comum ser feito no papel assim? Então, há contextos para isso. Quando você quer explorar algumas ideias ou o cliente não tem muita noção do que ele quer, sei lá, como pegando o exemplo da Neila. Neila quer fazer uma loja, quer um aplicativo de loja, quer fazer uma lojinha virtual de roupas. Ela não tem muita ideia de como ela planeja, como ela quer isso, então você pode fazer isso com lápis e papel e ir imaginando junto dela como vai ficar as interações ou como vai ficar estruturada a interface dessa aplicação. Beleza? Então, isso é algo muito simples e até bem barato de se fazer. Você faz isso aqui rapidinho e os ganhos, assim, são muito vantajosos aí por trás. Beleza? Olha só, a Lívia até disse, eu gosto de usar o Figma. O Figma um dos softwares que nós utilizamos aí para criar os nossos protótipos, e ele já caracteriza os protótipos de alta fidelidade, que eu falo já há pouco com vocês, certo? Aqui eu tenho outro vídeo, mas eu vou deixar para mostrar
em outro momento. Vamos agora para o protótipo de média fidelidade, que também é algo importante para o profissional de UX/UI design, certo? Os nossos protótipos de fidelidade são meio termo entre o protótipo de baixa e alta. Eles não são feitos com lápis e papel, não. E também não são feitos com a imagem final, a semelhança final aí do nosso software, de como as coisas deverão aí ficar. Não, eles são meio termo, certo? E aí o meio termo é nesse sentido. Olha só, nós temos aqui a prototipação desse software. Se vocês bem notarem, isso aqui não foi feito com lápis e papel. E também não tem a cara final do meu produto. Eu só estou imaginando como os elementos ficariam aí figurados nessa minha interface. É isso aí o que eu estou buscando fazer. Por isso que é um protótipo de média fidelidade. Eu ainda não tenho a visão final do meu produto e também não tenho uma visão tão simples quanto o meu protótipo de baixa fidelidade, aquele é feito com lápis e papel, e a gente não consegue imaginar como vai ficar a cara final do meu produto. Então, média fidelidade é isso, para você ver como os elementos eles ficam aí dispostos na interface. Mas deixa eu só mostrar aqui o vídeo rapidinho para vocês verem como isso se figura. Olha só, por mais que esteja bem estruturado, isso aqui não tá de forma alguma com a cara do meu produto final. Não, meu produto final não vai estar nessas cores. Meu produto não vai estar com esses elementos aqui. Ele vai estar com a cara um pouquinho mais diferente. Vai estar mais bem elaborado, assim, digamos, certo? Então, isso aqui é um protótipo de média fidelidade justamente por esses motivos. Por mais que seja feito com software, ele não traz a cara final do meu produto. E aí a cara final do meu produto fica a cargo aí dos protótipos de alta fidelidade. E aí para o protótipo de alta fidelidade, a gente sim utiliza softwares como o Figma, que a Lívia citou aí no chat, para criar essa visão mais próxima do nosso produto final. E aí isso é muito massa, gente, porque causa a sensação para o usuário que ele já está interagindo com o produto final, o produto que ele solicitou, e não com algo que foi feito aí com o software só para simular como seria, certo? Então, os nossos protótipos de alta fidelidade são a visão mais próxima do nosso produto final, certo? Do nosso produto final. Então, você vai ter ali as imagens que estarão expostas, os ícones, as cores, as funcionalidades, tudo bem organizado. Por quê? O programador front-end vai utilizar esse seu protótipo de alta fidelidade para criar exatamente daquele jeito a parte front-end da aplicação final. Então, o protótipo de alta fidelidade ele tem uma relevância gigantesca, porque você cria isso com software, por exemplo, com Figma, faz um estudo, faz uma avaliação, verifica se o usuário consegue encontrar as opções facilmente, é tanto que a gente até aprende nessa disciplina conceitos relacionados à avaliação de interface, então toda uma ciência por trás, e aí garante que isso que você fez, que não tem código e é algo mais fácil e de baixo custo de ser desenvolvido, garante que você vai ter algo já validado e vai redirecioná-lo aí para os desenvolvedores darem vida àquilo, certo? É o que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem algo que eu até brinco com meus alunos, que o protótipo de alta fidelidade tem que ser 99% semelhante ao produto final, certo? Eu não arredondo aqui para o 100%, porque talvez tenha algumas diferenças assim sutis, algumas coisinhas precisem ficar diferentes, sei lá, algum botão precisa ficar em um ponto diferente, ou alguém não consegue fazer aquilo da forma que foi estruturado, enfim, mas vai ficar com uma alta taxa aí de semelhança com o produto final. E afinal, o que são esses nossos protótipos de alta fidelidade? São isso aqui. Se vocês olharem, olha só, não parecem. Concordem, me digam aí se vocês concordam com sim ou não no chat, rapidinho. Se isso aqui não parece a visão final desse aplicativo. Me digam aí rapidinho no chat, só para ver como vocês encaram, com sim ou com não, se isso aqui já não parece a visão final do meu aplicativo. Olha só, estão falando sim, parece muito. De fato, gente, isso aqui parece muito, mas isso não é a visão final do meu aplicativo. São somente
partes aí do meu protótipo. Então, esse meu protótipo é como se eu pegasse essa interface aqui que eu quero criar, eu coloco essa imagem, coloco esse texto, coloco esse botão, mas isso aqui não é um botão, certo? Porque ele não tem uma ação, ele só simboliza o que vai ser um botão. E aí, se eu pedisse, por exemplo, para o Alisson, eu quero que você crie esse aplicativo. Ele vai criar exatamente dessa forma. Então, ele vai criar essa interface aqui dessa maneira, essa aqui dessa maneira, com exatamente esses campos, essa aqui também exatamente com esses campos. E essa parte aqui embaixo está mostrando a parte que o teclado aparece. Então, quando o usuário clica aqui no número do cartão, aparece esse espaço aqui destinado aí para o teclado aí da minha aplicação, para que o usuário consiga inserir as informações que estão sendo exigidas aqui, certo? Olha só para vocês verem, pessoal, aqui mais um videozinho para vocês notarem. Olha só, isso aqui também parece a aplicação final, não é verdade? Olha só, é um aplicativo aí que foi pensado por essa pessoa, certo? Para simbolizar um ambiente aí acadêmico, assim, digamos. E isso aqui já parece o aplicativo final. Se não tivesse no título do vídeo, que era um protótipo de alta fidelidade, se eu visse isso aqui, eu já ia imaginar que era o meu produto final, a minha aplicação, a aplicação que essa pessoa fez aí, e não que é um protótipo, certo? Eu tenho até outro exemplo aqui para vocês verem. Olha só, esse aqui está muito bonitinho, ó, o Smalls. Parece muito uma aplicação. É tanto que, olha só, no Figma, em outros softwares aí de prototipação, ele nos permite visualizar o nosso protótipo dessa maneira. Ele meio que nos dá aí a nossa visão mobile, a nossa visão desktop, e a gente consegue visualizar dessa forma. Então, seria assim que a minha aplicação irá, na verdade, vai ser assim que a minha aplicação irá rodar em um dispositivo móvel. Olha só, a Lívia até disse, incrível, de fato, gente, eu fico fascinado com isso mesmo. E o mais legal de se trabalhar com esses protótipos, esses softwares de prototipação, é que eles já criam o código CSS por trás. Então, para quem for programar isso, já vai ter esse código CSS. O código CSS, para quem não conhece, é meio que um código aí que vai junto com o nosso HTML de uma página para especificar essas características aí da nossa interface. Isso é muito massa, gente, muito massa mesmo. Olha só, isso aqui parece muito a aplicação final, muito mesmo, não parece o meu produto, não parece o meu software já desenvolvido. Certo? Então, isso aqui é muito legal. E aí há toda uma ciência por trás. Vocês entendem por que esses botões estão aqui embaixo, por que esse botão está maior, o que é esse botão aqui que nós chamamos de Burger Icon, certo? Enfim, por que os produtos estão sendo apresentados dessa forma e por aí vai. A gente tem toda uma ciência por trás disso para poder criar esses nossos protótipos de alta fidelidade. E aí, para quem for desenvolver isso, massa, já vai ter tudo que deve ser feito. Então, ele sabe aqui que para o carrinho ele tem que mostrar essa visão. Quando a pessoa clicar em forma de pagamento, tem que mostrar tudo isso e ter essas formas de pagamento. Quando confirmar a sua compra, vai ter isso aqui. Então, pronto, ele já tem todo o direcionamento necessário. Ah, professor, eu fiz esse protótipo, eu não avaliei com o usuário. Eu estou certo? Não, você tem que avaliar o seu protótipo com o usuário, porque o usuário vai apontar a necessidade de mudanças na interface, se elas forem aí de fato necessárias. E aí é muito mais cômodo, muito mais econômico fazer essas alterações em algo que só meio que faz a junção de elementos visuais, do que fazer essa modificação a nível de código. A nível de código, vocês se aprofundarão nesse universo e verão que a nível de código as coisas são muito mais difíceis do que aqui a nível de protótipo. Por exemplo, se eu quisesse mudar aqui esse título, ou quisesse tirar esses camaradas, beleza, é só ir lá no protótipo apagar eles. No código, não, teria que procurar esse elemento, apagá-lo, ver os impactos disso aí para o meu código, e por aí vai. Então, de fato, como o Wesley disse, o cara recebe tudo de bandeja. De fato, recebe tudo de bandeja e vai quebrar a cabeça para construir. Certo? Beleza? E aí, pessoal, aqui só por fim, para a gente finalizar essa aula, eu trago aqui só uma breve visão sobre como está o UX Design no Brasil. Vocês devem estar se perguntando, beleza, vocês devem estar com essa visão. Beleza, gostei do UX Design, acho interessante, é uma área irreverente aí da tecnologia da informação. Entretanto, será que existe mercado para isso? Pessoal, vocês não têm noção. Não
tem noção mesmo do quanto o mercado está aquecido para profissionais de UX/UI design. Gente, esse profissional tem uma importância tão gigantesca, porque ele é quem determina aí o sucesso de uma aplicação. Porque se a interface tiver algum problema, se ela não for bonita, se ela não for agradável, se ela trazer insatisfação para o usuário, a pessoa não vai querer utilizar aquele software. Pensem por si próprios. Vocês já devem ter se deparado com alguma aplicação aí que pecava na sua interface, nas funcionalidades ali apresentadas, e aí vocês se sentiram meio que lesados, meio que tristes com tudo isso, não tinham nem vontade de voltar a utilizar aquela aplicação. Por quê? Porque isso evidencia que não houve um cuidado por trás dessa interface. E esse cuidado é um fator determinante de sucesso nas aplicações. Você pode ter o melhor código rodando por trás da sua aplicação, o código mais eficiente, que dá a taxa de resposta mais alta possível. Mas se a interface ela não for bonita, não for agradável, ou não for usuável, não tiver uma alta taxa de usabilidade para o usuário, utilizável. Se não for utilizável, o usuário não vai querer voltar a usar aquele seu software, aquele seu sistema. Ele vai abandonar. Ela quer usar aquilo, aquela interface feia, aquela interface toda problemática, com aquele monte de informações, enfim, não, ninguém quer utilizar, certo? E aí, beleza, respondo já a sua pergunta, Lívia, só para não perder aqui o fio da meada. Então, o mercado, ele tá sim à procura desses profissionais por conta desses motivos. E aí, vagas de emprego são facilmente encontradas, tanto no LinkedIn como no Facebook. E aí, eu deixo até o link aqui no Facebook, eu compartilho esse slide para o professor Heusman passar aí para vocês. Para quem tiver interesse nessa área, tem esse grupo aqui, ó, o X Jobs, que traz um aparato mesmo de todas as vagas para essa área. E aí eu fui lá nesse grupo e peguei aí algumas postagens que fizeram. Então, olha só, estavam procurando aí o UX designer. Você sempre que trabalhar com marcas como Tananã, olha só, tá até aqui a Nike no meio, então estamos contratando. Olha só, gente, que interessante. Outra vaga de emprego, essa aqui, inclusive, achei muito criativa. Estamos contratando o UX/UI designer. If você gosta de desafios, Z, novas tecnologias e é fora da curva, então a variável vem e recebe, você é uma pessoa certa para essa vaga. Se não, a variável que é agradecimento recebe, tenha um bom dia. Vejam só coisas aí que a gente vê na disciplina laboratório de algoritmos. Então, essa aqui é a condição. Então, está conectada com a nossa conjunção lógica E. Então, isso aqui tem que ser verdade. Então, você tem que gostar de desafios, tem que gostar de novas tecnologias e tem que ser fora da curva para se enquadrar como UX/UI design. Esse profissional precisa ter essas competências. Você tem que se gostar de desafios porque é algo que ele sempre enfrenta, tem que estar atualizado com as novas tecnologias aí de prototipação e como as novas coisas se figuram, e tem que pensar sempre fora da curva. Você sempre tem que pensar fora da caixinha. Se você tem essas características ou se você acha fascinante tudo isso, então experimente se especializar nessa área, conhecer um pouco mais para, enfim, poder seguir carreira aí na área de UX/UI design, certo? Outra aqui, olha só, outra vaga de UX/UI design também que eu peguei lá nesse grupo. Tinha inúmeras. Se eu fosse trazer aqui, eu ia mostrar aí 50 slides diferentes com todas essas vagas. Beleza? Então, pessoal, mediante tudo isso que eu apresentei, Márcio, ainda bem que eu consegui ficar aqui no tempo, porque eu tinha muita coisa para falar. Então, para quem quiser conhecer mais sobre a área, mais sobre o universo aí das interfaces, então, tá até aqui a minha dica: matricule-se na disciplina Projeto e Design de Interfaces, que é ministrada aí pela minha pessoa, para que vocês possam conhecer tudo isso e muito mais mesmo, muito mais mesmo. E eu espero que possa despertar o amor por essa área aí em vocês. Beleza? Beleza? Então, pessoal, era isso aqui que eu tinha feito para esse nosso encontro. Agradeço aí a todos pela atenção. E antes de me despedir, deixa eu só tirar aqui a dúvida da Lívia. A Lívia perguntou o seguinte: o UX/UI design, ele programa junto com o front ou não? Então, Lívia, não. Geralmente não.
Ah, mas eu posso ter conhecimento de front-end? Pode, seria um grande diferencial, porque você, tendo conhecimento de front-end, já saberia como programar tudo aquilo. E saber como programar tudo aquilo vai ser um grande diferencial para você. Vai ser um grande diferencial, porque o que você colocar ali na interface vai ter total garantia que é algo capaz de ser feito, certo? Mas é importante que o ex-Power Designer tenha sim conhecimento na programação, porque afinal ele está buscando representar a interface de um software. Então, por isso que ele tem que ter conhecimento em programação, saber como todo esse universo da programação se figura, certo? Mas em especial, ele tem que ter uma maior ênfase aí na visão do front-end. Então, é importante saber programar front-end, mas na vida real você não chega a fazer isso. Se você chegar a fazer, então você vai estar meio que desempenhando dois papéis aí dentro do time, que é o de UX/UI designer e o de programador front-end. Aí, claro, se você se enquadrar numa situação desse tipo e o seu salário só estiver sendo correspondente a uma dessas carreiras, você só está recebendo o salário de UX designer, ou só está recebendo o salário de programador front-end, mas está fazendo os dois papéis, então, opa, peraí, calma aí. Estou fazendo duas coisas e não estou recebendo a valorização adequada. Então, cabe aí você bater de frente com o seu chefe e falar, olha, você está me obrigando a fazer duas coisas, então quero ser valorizado para isso. Porque o programador front-end não precisa fazer protótipos. E o UX/UI designer não precisa programar os seus protótipos. São duas áreas diferentes que, claro, se complementam. E se você chegar a fazer os dois, então você tem que ter um salário adequado para isso. Beleza? Ok? Deixa eu ver o que mais aqui vocês estão falando. Pena que as vagas do curso na ECOP estão esgotadas. Poxa, gente, eu sinto muito, é porque eu queria ficar com uma turma pequena para trabalhar melhor com o pessoal, certo? Peço até desculpas para quem, infelizmente, não conseguiu se matricular. Fico até triste com isso. Mas a gente pode buscar alguma alternativa para isso aí posteriormente, certo? Poxa, gente, que triste, viu? Depois você fala com o coordenador, rapaz, para ver se ele ajeita algum. Se tem jeito de trabalhar com essas vagas. A gente pode ver isso. É porque para o curso, professor, eu poderia até pensar na possibilidade de aumentar, mas é porque eu queria ficar com uma turma pequena, eram 20 vagas, porque é mais fácil conversar com 20 pessoas do que com 40, por exemplo. A gente meio que reduz aí o trabalho pela metade. Afinal, é um mini curso. Então, muitas pessoas vão ali para aprender, vai ter muitas dúvidas. Então, por isso que eu queria ficar com uma turma pequena. Mas a gente pode procurar uma alternativa. Sei lá na frente eu ministro esse curso novamente, ou não sei. Hoje eu penso aí em algumas outras vaguinhas, posso expandir, não sei. Mas eu fico feliz com esse feedback, saber que tem muita gente aqui que está interessada em participar, isso assim me deixa bastante feliz, certo? Então, pessoal, fico feliz aí pela participação de vocês interagiram bastante, é tanto que até está aqui o chat com várias interações, não sei se essa foi a aula que os alunos mais interagiram, professor, mas se foi, me sinto honrado por ter proporcionado toda essa interação aí com os alunos aqui na disciplina de seminário de introdução ao curso, certo? Então, obrigado aí a todos pela atenção, e aí eu passo a palavra para o nosso grande Reusman para ele dar aqui o desfecho dessa aula. Muito bom aí a apresentação. Vai fazer assim, fazer uns 15 cursos ainda com o Diego, chamar ele ainda umas 4, 5 vezes. Pronto. Vai chamar. Enquanto eu estiver aqui, vai ser um prazer. Então, a gente agradece demais, Diego, pela participação e deixar claro também que o UX é uma das áreas mais procuradas aqui dentro do campus. Sim, sim. Todos os profissionais, né, conseguem. É a vaga que tem. O mercado também tem uma demanda muito alta, até localmente, né? Sim. Até localmente você consegue. Enfim, não fica sem trabalho quem trabalha com. Quem mexe com UX, não. E aqui é bem forte o campus nessa área também. Sim. Inclusive. Pode falar bem. Inclusive, professor, eu acho que você deve se recordar de Débora Assunção, Débora, Wid, Raí, foram todos seus alunos também, são todos meus amigos, companheiros aí do curso, e todos eles seguiram carreira nessa área. Débora, principalmente, que alavancou, hoje ela está lá em Minas Gerais, trabalha em numa empresa
acho que é multinacional, não lembro também, mas super conhecida, só não me recordo do nome, mas super conhecida e tem, assim, um salário maravilhoso, óbvio que eu não vou falar o salário dela, mas ela está muito feliz, muito satisfeita, e é uma profissional dessa área. O ID também, certo? Outro aluno que nós tivemos no curso, e que também trabalha nessa área, Raí. Então, enfim, pessoal, vagas não faltam, tem uma boa remuneração, é uma área divertida, até muito divertida mesmo, eu me divirto bastante, os alunos também se divertem ainda mais na disciplina, então, assim, incentivo não falta, incentivo não falta. Então, se alguém se identificou com algo aqui que foi apresentado nessa aula, então, é só se matricular aí na disciplina e se profissionalizar aí na área de design de software, certo? Design de interface de software. Pronto. Pronto, pessoal, professor, só uma pergunta aí. Eu vi recentemente, só para vocês terem uma noção, eu vi recentemente uma vaga de emprego para o X/Y designer de cerca de entre 5 mil e 6 mil reais. Gente, uma vaga de emprego com esse salário é maravilhoso, muito bom. Muito bom mesmo, certo? E aí era o salário inicial, porque você começa como X/Y designer júnior. Também tem essas categorias na área, assim como programador júnior. Então você começa como X/Y designer júnior e vai subindo aí nas categorias, e claro que vai tendo maiores responsabilidades e um salário aí maior. Não vou falar o salário dos meus amigos, mas é um salário muito bom, certo? Muito bom mesmo. Então tá aí o incentivo para todos seguirem carreira na área. Pronto, professor, pode falar. Pronto, a gente agradece demais, Diego. Tem mais alguma pergunta para o Diego? Mais alguém, pessoal? Mais alguém tem alguma pergunta? A oportunidade, essa parte de mercado, né? Quem dita o mercado é você. Se você for um profissional muito bom, aí o salário vai de sua expertise, né? Então, em qualquer área que você for, se você for muito bom, você vai ganhar muito bem. Não tem muito essa questão de área boa de salário e área ruim, não. Não. Para vocês terem noção, o meu orientando, o Renan, que vai ministrar comigo o mini curso, ele hoje trabalha no Carrefour. Ele está gerenciando lá o sistema aí do Carrefour, trabalha como X/Y designer, então trabalha com tudo isso aqui que eu apresentei, muito mais em um sistema de uma empresa que é conhecida aí por vocês, que é o Carrefour. Eu só não lembro qual empresa que Débora e o Wid trabalham, mas é uma empresa também bem conhecida. Não me recordo, mas fica aí essa observação aí para vocês. Beleza? Ok? Então, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Parece que tem gente com visita em casa. Acho que sou eu. A minha cachorra estava agora há pouco latindo. Pronto, então a gente agradece demais, Diego. Se for conversar sobre design, a gente passa aqui a semana toda. Eu nem gostaria, né? eu nem gostaria, né? Pronto. Então, beleza. Então, pessoal, obrigado aí a todos pela atenção. Obrigado, professor Reusman, pelo convite. E aí a gente se encontra na nossa aula do laboratório de algoritmos, certo? Então, um abraço aí para todos. #Gostou. Valeu. Aí o nosso amigo Zé Curubu ficou triste pelo encerramento da aula. Então, valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço aí para todos. Muito bem. Valeu. Muito bem. Opa! Falou, pessoal. Vou nessa. Tchau, tchau. Fui.